dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Eu tô iniciando aqui mais um vídeo no canal, né, essa manhã. E hoje eu nem fui trabalhar porque assim, tô muito gripada. E como eu trabalho na escola, né, e sou professora da educação especial, né, trabalho como professora de apoio da educação especial, como mediadora, né, e hoje não amanheci muito bem, então, né, tô bem gripada, né, dá pra perceber pela minha voz, estou bem gripada, então não deu pra eu ir. Mas assim, né, iniciei aqui meu café, como mostrei pra vocês um pedacinho, né, aqui tomando meu cafezinho de manhã, que é uma coisa que eu gosto, né, muito, de tirar um momento pra poder, né, tá tomando café. Então o cafezinho da manhã, né, é a principal, né, refeição que a gente tem que fazer, né, assim, eu sei que nem sempre a gente pode, né, mas é necessário que a gente tenha, né, esse café da manhã tranquilo, né, então eu já fiz meu devocional, né, então eu sempre gosto de fazer antes de tomar o café, depois de tomar o café, e assim eu fiz, né. Gente, olha essa caneca, mudando de assunto um pouco, essa caneca é a coisa mais linda, né, a minha nora que me deu no Dia das Mães. E ela tem uma frasezinha muito bonitinha também, olha. Essa frasezinha, ó. E eu apaixonei por essa caneca, gente. Tô apaixonada por ela. Linda essa caneca, né? Muito linda mesmo. E eu já tô assim, acho que uns 2 dias já direto, tomando café nela. Porque achei a coisa mais linda. Mas o que eu quero falar, né, hoje, assim, eu nunca tive um vídeo assim falando, assim, porque eu sou tímida demais, eu sou muito tímida para aparecer. Por isso que eu quase não apareço nos vídeos, muito raramente eu aparecer. Mas hoje, né, o Senhor tem assim, eu vou falar um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho do Senhor. E eu sei que a proposta do meu canal sempre é falar de plantas, né? Mostrar um pouquinho assim da casa, das plantas, essas coisas assim. Mas o Senhor, ele tem sempre falado comigo, né? Para poder eu falar um pouco dele. E eu sei que a palavra do Senhor, ela é, assim, algo que a gente precisa, né? Ouvir todos os dias, estar em contato, né? Porque assim, esses dias estão tão difícil, né? A gente precisa desse contato. E a palavra do Senhor, o Senhor trouxe para mim hoje foi Ezequiel 37, né? Falando lá que fala do vale, né? De ossos secos. E o que eu quero falar hoje, né? Para aqueles que me seguem, né? Para meus seguidores, para aqueles que estão aqui no canal. Eu não sei, né? O que cada um passa, o que cada um, né? As dificuldades, né? A gente não sabe. Então, gente, voltando aqui, conforme eu estava falando, que eu estava falando, o celular apagou. Aí, voltando aqui, né, a palavra, então o Senhor, assim, ele sempre tem me incomodado, entendeu? Poder também eu estar falando da palavra dele. Então, assim, Ezequiel 37, né, eu estava meditando que, assim, mesmo quando não há esperança, tem esperança. Aí você vai me perguntar, mas como assim? De que forma? É porque tem situações nas nossas vidas que a gente olha que não tem mais jeito. Como ali Ezequiel estava olhando aquela situação ali que, né, Deus levou ele em espírito no vale de ossos secos, aparentemente aquela situação não teria mais jeito, né, ao olhar dele. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que tudo pode, que ele está acima, né, de todas as coisas. E quando nós colocamos uma situação diante do Senhor, pode não sair de acordo conforme a gente quer? Sim, tem essa possibilidade, porque Deus não faz a nossa vontade.
mas faz a vontade dele. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor e colocamos uma situação diante do Senhor, a gente tem chance de mudar o quadro da situação. Porque a palavra de Deus diz que as nossas orações muito pode ter seus efeitos. Então, quando nós oramos, nós buscamos, colocamos a situação diante de Deus, o 100%, né? Posso dizer 100%, ela pode mudar, dar certo. Então, assim, a esperança para uma situação difícil, a esperança para uma situação talvez de morte, né? Como era aquela situação, os ossos estavam. Então, gente, voltando aqui a nossa conversa, né? Porque o celular ele apagou quando eu estava falando, né? Mas voltando aqui, Deus, ele trabalha no impossível, né? E sobre essa palavra, Ezequiel ali no Vale de Ossos Secos, né? Aparentemente aquela situação não tinha mais jeito, não tinha mais sentido, porque estava sequíssimo, não tinha como recuperar. Mas para Deus tudo é possível. E quando nós estamos numa situação de desespero, né, que nós não sabemos o que fazer, que foge, a situação foge do nosso controle, Deus não perde o controle. Deus tem o meio dele de trabalhar na nossa vida, de como agir na nossa vida, de como fazer a situação mudar. Então a palavra do Senhor hoje é que mesmo em situações que nós olhamos que não tem resposta, que pra gente não tem solução, para Deus tem. Para Deus tem a resposta, tem a solução. E hoje, né, nós estamos vivendo um tempo assim de muita aflição, né? Porque é bíblico, né? A palavra de Deus diz que quando chegasse os finais dos tempos, ia haver, né, muita aflição. Ia acontecer essas coisas que estão acontecendo, né? Está muito visível para todo mundo ver Deus anunciando, né, a volta de Jesus. Muitos não acreditam, não têm acreditado nessa palavra, porque, né, é o que eu estou falando. A gente olha para a situação e pensa, poxa, isso aqui é impossível. Né? Quantos não imaginam também que é impossível, né? Essa coisa de Jesus vir buscar uma igreja. Mas é real, porque está tudo acontecendo. Né? Os sinais estão muito claros, né, para a gente poder ver. Pai contra filho, filho contra pai, né? Toda a violência, o amor se esfriou, a natureza, né? A gente tá vendo tudo isso acontecendo. Quando eu era mais jovem, que eu lia a Bíblia, eu pensava que essas coisas elas iam acontecer isoladas. Né? Aconteceu um fato aqui, outro ali, não. Hoje a gente está vendo que não é assim. Quando Jesus disse, ele disse numa sequência. E a gente está vendo tudo acontecer, né? Terremoto, chuva demais, fogo, né? Cidade sendo queimada a fogo. A gente está vendo os sinais, eles se cumprindo de forma assim muito clara. Então, dentro desse contexto, nós estamos passando muita aflição, muita dificuldade, né? Fome, peste, e a gente sofre com tudo isso, porque às vezes a gente não está sendo atingido ainda, mas tem um irmão do lado, tem uma pessoa, um vizinho, alguém da família, ou mesmo que não seja, né, alguém que a gente vê na reportagem, assim, no jornal, a gente sente a dor do outro. Porque nós somos seres humanos, nós queremos o melhor para o nosso próximo. E a gente está vendo isso muito visível acontecer. Então, o Senhor me despertou para trazer essa palavra hoje, assim, que se você está passando, assim, por uma aflição, por uma dificuldade, ore ao Senhor, busca ao Senhor, coloca nos pés dele, tenha fé, tenha esperança que o Senhor vai mudar o quadro, que vai melhorar. E se Deus não mudar o quadro, ele vai te dar estrutura para você passar. Você vai poder, de repente vai sofrer por um momento, sim, vai passar por uma dificuldade por um momento, mas depois Deus vai te restaurar.
vai te dar capacidade, né? Como Ezequiel estava ali naquela situação muito triste, Deus falou com ele, olha só, a esperança. Então, a esperança. O poder de Deus, nós não temos capacidade de mensurar a grandeza do Senhor. Então, é isso que eu quero deixar nessa manhã, né, nesse devocional que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quis compartilhar porque nós vivemos num tempo tão sem esperança, né? Quando nós olhamos para as situações, os acontecimentos, mas a palavra do Senhor diz que isso tudo ia acontecer, mas Ele nos guardaria de toda a tentação que ia vir sobre a face da terra. Então, que nosso esconderijo esteja no Senhor, né? Que nós venhamos nos abrigar nas asas do Senhor. Que Deus, Ele tem o prazer de nos guardar, de nos livrar do mal. E às vezes quando eu questiono, às vezes eu falo alguma coisa com Deus, alguma coisa que está difícil para mim, o Senhor fala comigo sempre assim, nem era para você estar aqui, não era mesmo. Se eu for contar meu testemunho, as coisas que eu já vivi, que eu já passei, que não era para eu estar aqui, o Senhor me guardou. Então, por isso que eu estou falando, o Senhor nos guarda, nos livra no dia, né, nos dias maus. Então, que nós possamos buscar sempre ao Senhor, estar nos pés do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, deixa essa palavra aqui e bora, né, cuidar da casa, fazer as coisas, né, que eu tenho algumas coisinhas para fazer. Embora eu não estou muito bem, mas eu tenho, né, algumas coisinhas para fazer. E bora fazer, né? É isso. No Senhor nós estamos fortalecidos, no Senhor nós estamos firmados, no Senhor nós estamos alegres, no Senhor há esperança. Então, no Senhor nós vencemos todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que nessa manhã a alegria do Senhor seja a sua força, né? A sua esperança. Se Deus está no centro, nós não precisamos mais de nada. As outras coisas Ele vai mover para acontecer nas nossas vidas. E se não vier, porque não vai ser bom, né? Porque quando vai ser bom, vai acrescentar, o Senhor Ele provê. Quando não vai, às vezes nosso querer é muito bom, mas no de Deus não é. E Deus Ele nos protege. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor nos guarda em todo tempo. Então é essa palavra, bora, né, para mais um dia.